muitíssimo interessante que está circulando, foi posta a circular na internet pelo economista Valdir Serafim. Né? Então, eu vou até ler aqui para vocês, porque o negócio assim, é muito simples, curto e muito didático. Ele diz o seguinte: você ouve falar em dívida externa e dívida interna em jornais e TV e não entende direito. Vamos explicar a seguir. Dívida externa é uma dívida com os bancos Mundial, FMI e outras instituições no exterior em moeda externa. Dívida interna é uma dívida com bancos em reais. Então, quando Lula assumiu o Brasil em 2002, devíamos dívida externa 212 bilhões de reais. Dívida interna 640 bilhões de reais. Total da dívida 851 bilhões de reais. Em 2007, Lula disse que tinha pago a dívida externa. É verdade, só que ele não explicou que para pagar a dívida externa aumentou a dívida interna. Em 2007, no governo Lula, a situação era a seguinte: dívida externa 0 bilhões, dívida interna 1,400 trilhão, 1 trilhão e 400 bilhões. Total da dívida 1 trilhão e 400 bilhões. Ou seja, a dívida externa foi paga, mas a dívida interna quase dobrou. Agora, em 2010, você pode perceber que não se vê mais na TV e em jornais algo dito que seja convincente sobre a dívida externa quitada. Sabe por quê? É porque ela voltou. Em 2010, no governo Lula, tínhamos a seguinte situação: dívida externa 240 bilhões, dívida interna 1,650 trilhão, isto é, 1 trilhão e 650 bilhões. Total da dívida 1,890 trilhão, 1 trilhão e 890 bilhões. Ou seja, no governo Lula, a dívida do Brasil aumentou em 1 trilhão. 1 trilhão. Daí é que vem o dinheiro que o Lula está gastando no PAC, Bolsa Família, Bolsa Educação, Bolsa Faculdade, Bolsa Cultura, Bolsa para Presos, dentre outras bolsas, incluindo o mensalão, evidentemente. Né? E de onde ele tirou 30 milhões de brasileiros da pobreza? Não é com dinheiro do crescimento, mas com dinheiro de endividamento. Compreenderam ou ainda acham que Lula é mágico? Né? Ou que o FHC deixou um caminhão de dólares para o Lula gastar? Quer mais detalhes sobre a dívida interna e externa no Brasil? Aqui ele dá um link, mas o link é enorme, tem 3 linhas. Então, você vai ter que procurar. Assim, o site é www.sonoticias, tudo junto, sonoticias.com.br. E lá você procura o nome do economista Valdir Serafim, ou o tópico dívida externa. É um negócio de cair de costas. Quer dizer, tudo isso foi absolutamente uma fraude. Lembra que 30 milhões de brasileiros foram retirados da pobreza, da linha da miséria, no tempo do regime militar, quando a população era 1/3 do tamanho que é agora. Então, 30 milhões de pessoas era um monte de gente na época. Eu acho que o Brasil, na época, tinha 70 milhões de habitantes, uma coisa assim. Quer dizer, que tirou metade, praticamente metade da população da linha da pobreza e botou todo mundo para trabalhar, porque inseriu as pessoas na economia. Passadas 4 décadas, o Lula faz a mesma coisa, só que não com dinheiro de crescimento, sim com dinheiro de endividamento. Ou seja, o cara é um criminoso, porra. Tudo nesse governo petista é tudo fraude, meu Deus do céu. Agora, essa putada empresarial fica tudo aí lambendo o saco do Lula. É uma vergonha, meu Deus do céu. Né? Esses liberais todos, né? Todo mundo assim, ansioso para apoiar, para puxar o saco. Eles dizem, não, nós temos que colaborar, é a União Nacional, etc. Ora, porra. Quem sou eu? De origem humilde, dediquei toda a minha vida ao trabalho e ao estudo. Fui o primeiro lugar em todas as séries do curso primário, primeiro lugar no exame de admissão, primeiro lugar em todas as séries do curso ginasial, primeiro lugar da Escola de Saúde do Exército, primeiro lugar do vestibular de Medicina, primeiro lugar do vestibular de Ciências Exatas, mestre em Cardiologia com nota 10 na defesa de tese. Em fevereiro tive uma leucemia e perdi minha barba, mas sou deputado federal e, com barba ou sem barba, meu nome é... É o que o senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer T, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Agora, se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua, tóxico, crime, tudo que não presta aumentando, se o senhor quer expulsar para sempre esses patifes do
poder, só existe uma opção, 56. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles, e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Enéas 56. Para deputado federal, digite ou escreva 56. Não esqueça, ao apertar as teclas na primeira vez, o número é 56. Da segunda vez, agora para deputado estadual, 56. Não esqueça, o número é 56. Para qualquer cargo, 56. Sempre 56. Só existe um número, 56. Nosso número é 56. Presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. O senhor quer ver seu filho comprando cocaína na porta da escola? A decisão é sua. Meu nome é Enéas 56. O Brasil é o país mais rico do mundo. No seu subsolo existem riquezas minerais extraordinárias. Pois bem, essas nossas riquezas são mandadas para outros países a preço de banana. E nós deles compramos de volta peças, produtos feitos com esses minerais pelos preços que eles querem. Isso tudo é feito com o consentimento das nossas autoridades, que fazem de conta que nada está acontecendo. Nós vamos deter essa atividade de verdadeira pirataria moderna. Nós vamos parar, se for preciso, a exportação de um determinado minério, a não ser que paguem por ele o preço justo. Exportaremos só o que nos interessa exportar, aquilo que não irá nos fazer falta no futuro. Vamos defender a nação brasileira. Meu nome é Enéas. No dia 19 de dezembro de 2005, foi lançada a pré-candidatura do Dr. Enéas à presidência da República. Candidatura que será homologada na Convenção Nacional do PRONA, em Brasília. O PRONA é a única oposição verdadeira ao modelo político que aí está. Modelo dependente, colonial. O PRONA não nasceu da dissidência de qualquer outro partido político. É livre e independente da escumalha que dirige a nação. A cada eleição, os grupos se revezam no poder e tudo se repete. O governo federal do PT é, em quase tudo, semelhante ao governo anterior. Só não é igual porque consegue ser pior. O presidente disse que o Brasil pagou a dívida com o FMI, mas não disse que a dívida pública total já ultrapassa a cifra assombrosa de R$1 trilhão e que só foi paga uma fração diminuta dessa dívida, cerca de 3%. A população está sendo enganada outra vez, e eu mostrei isso na Câmara Federal, em Brasília. O presidente não disse que os bancos tiveram, no seu governo, o maior lucro de todos os tempos. Não disse que pagou a maior taxa de juros do mundo em 2005, cerca de 160 bilhões só de juros. E que é por isso que aí estão milhões de desempregados, pobres cada vez mais pobres. Não há dinheiro para hospitais, escolas, estradas, não há dinheiro para coisa alguma. E é exatamente por isso que eu serei candidato à presidência da República. Nós vamos criar a era da convicção, da verdade, da decência, da dignidade. A era da ordem, da autoridade. A era da coragem, da confiança, da inteligência, da ciência, do entusiasmo. Meu nome é Enéas. Instado, pelo ilustre professor que eu respeito tanto, eu poderia dizer o seguinte para as pessoas que me ouvem e assistem ao programa. O dado mais importante que separa o ser humano, de todos os seus irmãos e primos na escala filogenética é o conhecimento. Só o conhecimento liberta o homem. Só através do conhecimento o homem é livre.
E em sendo livre, ele pode aspirar a uma condição melhor de vida para ele e todos os seus semelhantes. Eu só consigo entender uma sociedade na qual o conhecimento seja a razão de ser precípua que o governo dá para a formação do cidadão. A minha mensagem positiva é de que o homem tem que saber, conhecer. Em conhecendo, ele é livre. Muito obrigado a todos, meus amigos. E meu nome é Enéas. Fala-se muito mal no Brasil e escreve-se pior. Políticos e jornalistas, numa falta de higiene vernacular, só usam o jargão, o caçange e solecismos com desculpa de linguagem moderna. Mas a língua é o maior patrimônio de um povo. Desrespeitá-la é desrespeitar a própria nacionalidade. Perguntaram a Confúcio, 2000 anos atrás, o que faria em primeiro lugar se tivesse que administrar um país. Seria evidentemente corrigir a linguagem, respondeu ele. Seus interlocutores ficaram surpreendidos, indagaram por quê. Foi a seguinte a resposta do mestre: se a linguagem não for correta, o que se diz não é o que se pretende dizer. Se o que se diz não é o que se pretende dizer, o que deve ser feito deixa de ser feito. Se o que deve ser feito deixa de ser feito, a moral e as artes decaem. Se a moral e as artes decaem, a justiça se desbarata. Se a justiça se desbarata, as pessoas ficam entregues ao desamparo e à confusão. Não pode, portanto, haver arbitrariedade no que se diz. É isso que importa acima de tudo. Meu nome é Enéas. A TV Bandeirantes veiculou denúncia contra o vereador do PROA de São Paulo, o senhor Oswaldo Enéas Dantes, que não é meu parente, aqui do meu lado. Vereador, eu criei uma comissão de sindicância para apurar a verdade sobre os fatos. O que o senhor tem a dizer? Doutor Enéas, quando morreu minha tia, minha mãe de criação, eu tenho direito, dentro da lei, de ficar afastado por 7 dias. Após esse prazo, estarei à sua disposição e de toda a imprensa. Às vésperas da eleição, a imprensa podre tenta confundir o eleitor. O vereador é uma pessoa e eu sou outra. Não tem nada a ver com o que se passa no seu gabinete. Eu sou candidato a presidente da República. Meu nome é Enéas 56. Perguntei assim, meu Deus do céu. O Glenn Beck, no programa dele, começou a contar a história do George Soros e contou que o George Soros, quando ele era adolescente, ele trabalhava ali num programa que tirava as propriedades dos judeus para dar para os funcionários do partido nazista. E o filho da puta do George Soros trabalhava nisso. É verdade que ele era apenas um adolescente, um moleque, tinha 14, 15 anos. Pois olha, eu com 14, 15 anos, se me oferecesse um emprego desse, eu mandava enfiar um emprego no cu, evidentemente. Né? Eu vou entregar as casas dos meus patrícios para aqueles que estão nos perseguindo, nem que com 14 anos, com 12 anos, com 10 anos, eu saberia que não é para fazer isso. Mas daí todo mundo diz, não, coitadinho do George Soros, ele fez isso para ele sobreviver. Diz assim, ele sobrevive no cu dos outros. Pô, o que é isso? Então o Glenn Beck estava lá contando essa história e naturalmente se referiu então à perseguição aos judeus, ao holocausto, etc, etc. O que fez o George Soros? O George Soros tem um grupo de rabino que ele financia. São 400 rabinos que ele está lá enchendo de dinheiro. O rabino de esquerda. Né? Os rabinos escreveram lá para a Fox News protestando contra o abuso do tema do Holocausto. O Glenn Beck falou demais sobre o Holocausto, ele está abusando do Holocausto, ele está abusando de chamar o outro de nazista. Eu digo, mas meu Deus do céu, mas era nazista mesmo, o cara trabalhava com os nazistas. Quem trabalha com nazista é o quê? É nazista, porra. Agora acontece o seguinte, o pessoal da esquerda está o tempo todo chamando os outros de nazistas, né? Por qualquer coisa. Quer dizer, você é contra o aborto, você é nazista, você é culpado do Holocausto, né? Não é assim que eles fazem? Agora, o Glenn Beck se refere ao nazismo num contexto perfeitamente adequado, que é da história de um sujeito que colaborou com os nazistas que estavam lá pondo no cu do judeu. O que faz o George Soros? Escorrega um dinheiro para esses rabinos filha da puta, vendidos, você está entendendo? Para eles reclamar do Glenn Beck, que está falando a favor deles, porra! Né? E estão lá ajudando o cara que ajudava a persegui-los na Alemanha. O que é isto, meu Deus do céu? Olha, esses brasileiros que estão aí colaborando com a KGB sem saber, né, são o mesmo tipo desse rabino, meu Deus do céu.
Que há, meu Deus do céu? Olha aqui. No Brasil acontece cada coisa. Você quer ver outra? Que acontece essa semana? Né? Chega aí o Jorge Soros e compra 800 milhões de dólares em ações da Petrobras. Passa 2 dias, os caras anunciam, descobrimos petróleo no pré-sal, estamos ricos, etc, etc. Bom, só aí o Jorge Soros já ganhou uns 100 milhões de dólares. Agora, quem é que... Você acha que ele não teve nenhuma inside information de que eles iam dar essa notícia? Foi tudo coincidência? Ele é apenas um homem sortudo, acertou na loteria? Você acha possível? Se acontecesse isso nos Estados Unidos, estava todo mundo na cadeia já. Já. Quer dizer, é uma empresa que tem capital do Estado lá metido. Tem capital de milhões de brasileiros que estão lá investindo. Aí, de repente aparece um homem, compra tudo isso e no dia seguinte o cara dá uma notícia que já valoriza, duplica o valor das ações do cara. Que há, porra? Né? Agora, pior, diz que esse tal do pré-sal, o negócio tá assim, tá aqui 3.200 metros abaixo do sal. Quem é que vai fazer o buraquinho lá, porra? Como é que faz isso? Né? Quer dizer, não precisa ter petróleo nenhum. Hoje em dia é assim, você né, compra as ações, anuncia, descobrimos não sei o que, pronto, já ganhou um dinheirão. Depois, se não tiver petróleo nenhum, que diferença vai fazer? Já ganhou todo esse dinheiro, porra. E agora, no Brasil, as pessoas assistem isso e ninguém quer nem investigar. Agora, o mais bonito da história é o seguinte, é que ele disse que resvala, situação, a palavra escrita às vezes resvala para o pugilato, né? Em situação nas quais ela flerta com as cenas da mais tosca briga de rua, com seus palavrões e suas acusações ad hominem. Muito bem. Só que ele escreve ad hominem com N final. N e não M. Né? Ad hominem, aqui, seu analfabeto, seu bosta. Hominem é o acusativo de homo homines, terceira declinação latina. Não existe nenhum acusativo latino que termine em N. Quer dizer, vai estudar, vagabundo. Com isto aqui, você merece perder o seu emprego. Tá certo? Como é que se admite que um analfabeto desse seja professor de uma universidade e ainda se meta a líder de movimentos que visam destruir a própria universidade? O que é isto, porra? Quer dizer, você, num só parágrafo, você cita 2 coisas que você não sabe o que são. A frase do Buffon, você não sabe o que é. E vem com a expressão ad hominem com N. Ora, vai lamber sabão, porra. Quer dizer, eu digo o seguinte, o Reinaldo Azevedo foi caridoso com esse cara. Porque, veja, ele vem com essa exigência de polidez. Ora, às vezes nós somos impolidos, tá certo? Mas para comentar, não ideias. Nós não estamos discutindo ideias. Será que eu vou discutir? Isso aqui é uma ideia do professor Safatli, né? Quer dizer, ele tem uma tese acadêmica de que ad hominem, o acusativo da terceira declinação se escreve com N, é uma tese filológica que ele tem? Não, é um simples erro, tá certo? De um cara que nunca estudou latim, que não sabe uma única palavra latim e fica usando expressão latina que não conhece. Olha, essa expressão em particular, depois de um longo esquecimento em que ela mergulhou na cultura brasileira, fui eu que a repus em circulação com o meu livro sobre a dialética erística de Schopenhauer. Depois que saiu aquele livro, todo mundo começou a usar ad hominem, ad hominem, ad hominem. Né? Quer dizer, a expressão ad hominem significa o seguinte, é quando você tenta refutar uma ideia, não por uma objeção interna ou externa que você tem a ela, mas pela má qualidade da pessoa que a emitiu. Por exemplo, o sujeito chega aqui com uma teoria física, eu digo, você é ladrão, você comeu a mulher do próximo, você é viado, você é isso, qualquer coisa assim. Então isso é que se chama argumento ad hominem. O argumento ad hominem é, vamos dizer, uma acusação que é despropositada dentro da discussão. Porém, eu já expliquei aqui, já expliquei em artigos, mas esses caras não leem, né? Há uma distinção muito importante a ser feita. O argumento ad hominem nem sempre é inválido, porque às vezes ele coincide com uma outra forma de argumento que se chama exemplum in contrarium. Um exemplo in contrarium é um caso concreto que desmente uma regra geral. Né? Por exemplo, se você diz que
vamos supor, né, todos os brasileiros são ladrões. Você faz uma afirmação genérica. Tá certo? Portanto, se você mostrar um único caso de um brasileiro honesto, você impugnou a regra geral. Quer dizer, a existência de um exemplum in contrarium é um argumento lógico perfeitamente válido, tá certo? Para a impugnação de uma afirmação geral. Acontece que, às vezes, o argumentum ad hominem é também um exemplo in contrarium. E note bem, eu só usei argumentum ad hominem quando o usei, o que não é frequente, tá certo? Quando coincidia de ser também um exemplo in contrarium. Como, por exemplo, quando Karl Marx diz que somente o proletariado pode ter uma visão objetiva da história, porque as classes anteriores eram classes exploradoras, então viam o mundo através da rede dos seus interesses, ao passo que o pobre proletariado não explora ninguém, então por isso ele pode ter uma visão objetiva da história. Então, ao mesmo tempo, ele teria que nos explicar, então, por que o primeiro a apresentar uma teoria com a visão objetiva da história, que foi ele próprio, não era um proletário. Então, neste caso, vamos dizer, o argumentum ad hominem é também um exemplo in contrarium. Então, ele não é usado com propósito erístico e nem mesmo com propósito retórico, mas é usado com propósito lógico perfeitamente legítimo e científico. Qualquer juízo universal é impugnado automaticamente pela, vamos dizer, exibição de um único exemplo in contrarium, para não falar de vários. Tá certo? Na verdade, se você pegar a ordem inteira dos teóricos do marxismo, você não tinha um único proletário entre eles, mas nenhum. Tá certo? Então, quer dizer, como é que é o proletariado que tem a visão objetiva da história, se aqueles mesmos que estão levando ao proletariado essa visão objetiva não são proletários eles próprios? Então, a realidade da vida dessas pessoas desmente a regra geral que eles estão anunciando. Por quê? Porque ela é um exemplo in contrarium que impugna essa regra. Tá certo? Então, no caso aí do professor Safatli, né, o argumento ad hominem usado contra ele, embora moralmente justificado, não tem valor lógico. Quer dizer, o professor Safatli, o fato do professor Safatli ser um latifundiário e defender a sua fazenda contra os invasores, não impugna necessariamente nenhuma defesa teórica que ele faça da atitude dos estudantes na USP. Mas acontece que esse caso não foi citado para impugnar uma ideia ou um argumento, mas uma atitude política. Não se trata de, vamos dizer, impugnar uma ideia, um argumento ou uma teoria, alegando uma safadeza uma safatleza do seu Safatli. Né? Não se trata disso. Trata-se de mostrar, vamos dizer, duas condutas que se impugnam mutuamente. Ora, quer dizer, se trata, vamos dizer, de comparar não uma ideia com os atos da pessoa, mas um ato com outro ato, então o argumento ad hominem é perfeitamente legítimo, porque não se trata de uma discussão de ideias. Em terceiro lugar, quando ele diz que nós perdemos o estilo quando a palavra escrita resvala para o pugilato, mostra-se ainda mais ignorante da literatura universal, tá certo? Porque alguns dos maiores estilistas da história usava a palavra exatamente como arma de pugilato. Esse indivíduo ele nunca leu Santo Agostinho, ele nunca leu São Bernardo, tá certo? Ele nunca leu William Hazlitt, ele nunca leu Georges Bernanos, ele nunca leu Leon Blois. Tá certo? Se você tirar desses autores o elemento de briga, e de pugilato e de agressão que tem ali, acaba o estilo deles. Desaparece completamente. Né? Então, quando ele contrapõe, né, o estilo à agressividade verbal, mostra que é um analfabeto. E, aliás, até os palavrões, meu filho. O que seria da obra do Jorge Amado se você retirasse os palavrões? O que seria da obra de Henry Miller se retirasse os palavrões? O que seria da obra de tantos outros, onde esses palavrões exercem uma função expressiva,
universalmente reconhecida como legítima. Né? Outra coisa, ele não sabe sequer distinguir quando um palavrão é usado, vamos dizer, como expressão imediata de um sentimento, e quando ela é usada em maneira irônica, quando tem duplo ou triplo sentido calculado, quando é usado com aquele distanciamento artístico. Ele não sabe. Porque, olha, todos os palavrões que eu usei por escrito, aqui no programa não necessariamente, mas se algum dia eu usei algum palavrão, quer dizer, eu não me lembro de ter escrito nenhum palavrão. Mas alguma expressão assim mais branda, como pum, por exemplo. Né? O Safado ficou muito bravo porque o Reinaldo falou de pum no elevador. Né? Então, sempre foi usado com distanciamento estético, meu Deus do céu. Mas se os caras não sabem ler, se o cara não sabe nem a terceira declinação latina, que devia ter aprendido no ginásio, e se aventura a exibir uma cultura que não tem, mostrando que é realmente um vigarista, eu repito, isso é vigarice, seu Safado, né? Quer dizer, não se usa uma expressão que não se compreende. Um acadêmico, um intelectual, não tem o direito de fazer isso jamais. E você está fazendo o mesmo parágrafo duas vezes, com a frase do Buffon e com este acusativo latino terminado porém, em N. O texto do seu Vladimir Safado também pode servir, porque é assim, o uso de chavão. Primeiro, ele transforma a frase de Buffon num chavão. A frase em si não é um chavão, né? Embora tenha sido milhares de vezes repetida. É uma frase que tem um sentido muito profundo, e, como eu disse, inspirou inúmeros estudos estilísticos. Mas para ele, né, o estilo é o homem, passa a significar a obrigação de seguir uma norma de polidez. Quer dizer, que é exatamente a total falta de estilo. Né? No Brasil, grandes escritores, né, mostraram ter tanto desprezo por isso. Graciliano Ramos, inúmeras vezes, né, se referia a essas normas de polidez com um absoluto nojo. Porque um escritor de verdade não tem satisfação a prestar a isto, meu Deus do céu. Ele tem que obedecer um padrão estético muito superior a isto. Né? O qual implica, às vezes, você justamente infringir a regra de polidez. Então, outra coisa, ele também usa a expressão argumentum ad hominem como chavão. O que é argumentum ad hominem? É isso que o Olavo escreve. Ele só faz argumento ad hominem. Isso virou um chavão, que todos eles dizem a mesma coisa, sem nem saber o que é argumento ad hominem. Né? E tentando ocultar, vamos dizer, as milhares e milhares de páginas de análises muito sérias e pesadas que eu fiz a respeito de assuntos complexos, que eles não são nem capazes de entender, quanto mais de refutar, meu Deus do céu. Né? Então, essa coisa, o Olavo não tem argumentos. Eu falei, vocês repetem isto, né? E repete a coisa, vira um chavão e começa a ser repetido. O que expressa isso? Uma análise objetiva, quer dizer, um traço objetivo dos meus artigos, dos meus textos? É claro que não. Então, em milhares de páginas para provar que é o contrário. Mas expressa um sentimento de identidade, uma coisa que aquele grupo gosta de sentir isto. Então, tudo o que eles escrevem é só isso, é só a expressão de um sentimento de identidade, da participação grupal. Quando o cara sente que aquilo afina com a participação grupal dele, ele acha que é verdade. Se não afina, ele diz que é mentira. Ou seja, os conceitos de verdade e mentira se transformaram, tá certo, no sentimento de participação ou exclusão. Então o cara, quando lê meu artigo, não é que ele discorda objetivamente, ele se sente excluído. Não estou apelando ao sentimento de participação dele, então ele diz que é mentira. Né? A mentira significa não gosto, e a verdade significa gosto. Gosto exatamente como meus colegas gostam. É o nosso gosto coletivo. Então, o critério de verdade e erro virou isso no Brasil. Graças a esta geração de vigaristas, filhos da puta, que não tem direito de ensinar em ginásio. Safado, você não tem qualificação para ensinar em ginásio. Um professor de ginásio que fosse lá e escrevesse, né, o acusativo da terceira declinação latina com N, o que os alunos iam fazer com ele no meu tempo? Impedir a demissão do cara imediatamente. E é o que você merece. Agora, aqui o Rodrigo José me manda uma carta sobre a situação da educação universitária no Brasil. Pretendo me formar em filosofia, mas a verdade é que quando somos ignorantes em assuntos que outros dominam, esses outros nos dominam e podem nos manipular. Mas acredito que hoje em dia
mais hoje em dia em ética profissional. Ele se refere aos formadores de opinião que estão formando a maneira como pensa a sociedade moderna futura, os futuros intelectuais como Emir Sader, Mariana Soares, João Carlos Kfouri, Quartim de Moraes e muitos outros. A minha pergunta é, como um aluno de uma universidade como a USP ou a Unicamp vai debater, vai se dar conta de que, está sendo ensinado, de que aquilo que está sendo ensinado não é verdade? O que me preocupa é como saber distinguir esses parasitas intelectualoides que estão em massa nas universidades e conseguem ter mais conhecimento que os outros moldaram a seus moldes da história. Ora, ter mais conhecimento do que o aluno recém-chegado é coisa mais fácil. Qualquer professor tem, por definição. O problema é o seguinte, é o quanto. Se ele tem apenas o suficiente para te enganar e assustar, então é evidente que é um charlatão. Agora, o que eu recomendo é o seguinte, que eu sempre recomendei aos meus alunos, você estude rapidamente e fique sabendo mais do que eles, véio. E em seguida não os respeite mais. Quer dizer, cobre, exija, desmascare. Você pensa que vai prejudicar a sua carreira por causa disso? Não, vários alunos meus já testaram. Quer dizer, estudaram a matéria profundamente, quando o professor falava besteira, ele falava, não, professor, não é assim, é do outro jeito. Corrigiu o professor todo dia. O professor ficava aterrorizado e dava 10 para o sujeito até o fim do curso. Ele não vai querer se meter e enfrentar um leão, tá certo? Então, o segredo é o seguinte, não tem fórmula mágica, você tem que estudar mais do que os caras. O que eles falaram, você anota e você vai lá na bibliografia e confere. Sempre procure encarar o mesmo assunto desde 3 ou 4 ou 5 ou 10 pontos de vista diferentes. Se eles não te dão as fontes para isso, você mesmo vai ter que procurar. Ou, se é o caso, pergunta para mim. O cara recomendou um livro que diz tal coisa, quero um livro que diz o contrário. Eu indico um. Também aqui, o mesmo Rodrigo José pergunta, qual é a receita para se tornar um bom filósofo verdadeiro intelectual hoje em dia? Fala, olha, as condições da vida intelectual, eu acho que a primeira delas, né, você tem que ter amplitude de conhecimento, quer dizer, você tem que se interessar por todos os campos que são correlatos àquele que mais lhe interessa. Se você está interessado, por exemplo, em letras, você vai ter que estudar história, você vai ter que estudar ciências sociais, vai ter que estudar filosofia, vai ter que estudar religião, tudo aquilo que dá o contexto do que você está estudando. Mas acontece que é o seguinte, uma vez num curso no Paraná eu disse aos alunos que, vamos dizer, um estudioso acadêmico, para ele se manter atualizado, ele tem que ler 80 livros por ano. Metade da sala desmaiou, outra metade saiu correndo. Não, professor, isso é muito brutal, 80 livros por ano, né? Então, mas isso aí é o mínimo, isso é o que se deve fazer. Eu lembro do tempo do Zé Guilherme Melchior, o Zé Guilherme Melchior lia livro pra caramba, ele citava todos, botava lá, edição, parte. O pessoal achava ruim. Eles achavam, não, isso aí é exibição. Mas peraí, eles não sabem nem que você citar as fontes faz parte das obrigações, né, do acadêmico. Então, e sobretudo eles ficavam mordidos porque o Zé Guilherme Melchior tinha lido coisa que eles jamais iam ler na vida. Aí comigo faz a mesma coisa, também cito as coisas, eles ficam mordidos, né? Daí leva assim, depois eu cito um livro, 10 anos depois aparece um monte deles citando o mesmo livro como se fosse pela primeira vez, né? Então, a primeira coisa é a amplitude. Segunda coisa, você tem que estudar, sobretudo, os problemas que você sente como problemas verdadeiramente importantes, não só objetivamente na história, mas que são importantes para você. Quer dizer, aqueles nos quais você possa assumir uma responsabilidade pessoal. De modo que você trata esses problemas com a seriedade, aquela seriedade feroz com que você trata num problema pessoal. Evitando... A internet é o antro do débil mental. Só tem idiota na internet. É uma coisa... O usuário da internet é um babaca. Essa semana, os cartunistas Jaguar e Ziraldo embolsaram 1 milhão de indenização pelos sofrimentos horríveis que eles tiveram durante a ditadura. Mas sofreram horrivelmente, né? Foi uma coisa horrorosa, né? E o Ziraldo disse, o Brasil me devia isso aí. Eu vou provar para vocês que o Brasil devia tudo isso para o Ziraldo. Olha aqui, uma leve pesquisa na internet mostra que nos últimos anos, ou sei lá desde quando, o Ziraldo teve os seguintes patrocinadores. Os empreendimentos do Ziraldo teve o seguinte: patrocínio, apoio cultural, etc. Furnas, Unibanco, Secretaria da Cultura de Minas Gerais, Fundação Companhia Siderúrgica Nacional, Banco Santander, Marcaneri, que são publicidade, a Oi, da telecomunicação,
TVE Brasil, Ministério da Educação, Secretaria de Audiovisual do Ministério da Cultura, Secretaria de Ensino à Distância do Ministério da Educação, Petrobras, Governo do Estado do Piauí, Rede Bandeirantes, FAPLAN, Caixa Econômica Federal, Prefeitura de Passo Fundo e Ministério da Cultura. Toda essa gente deu dinheiro para ajudar essas besteirinhas do Ziraldo. Porque o Brasil é o seguinte, o Brasil é um país que adora pegar um nego medíocre, faz um servicinho qualquer, tá certo? E dá ao camarada estatuto de grande artista, de gênio, etc, etc. É como antigamente existia no Brasil o mercado dos pintores primitivistas. Os chamados pintores primitivistas, os quadros deles valiam uma nota no Brasil. Você atravessava a fronteira, aqueles quadros não valiam nada. O resto do mundo ignorava e desprezava solenemente os tais dos primitivistas. Então, aquele mercado era uma espécie de ilusão que só existia dentro do Brasil. Agora, a genialidade de Ziraldo, Jaguar, etc., é desse tipo. Eles não são gênio coisa nenhuma, não são grandes artistas, nada, são apenas um desenhistazinho de merda. A obra inteira do Ziraldo é só estereótipo patrioteiro, do mais vagabundo, tá certo? E baseado num princípio moral idiota, que é o mais alto valor que existe é ser um cara legal. Quer dizer, é uma moral de retardado mental, você está entendendo? Agora, o que o Ziraldo sofreu? O Ziraldo, você teve no pau de arara, tu levou porrada, nunca aconteceu nada, rapaz. O que aconteceu é que você, naquela época, você não ganhou todo o dinheiro que você queria. Tá certo? Agora, como depois você só ganhou desses 20 e poucos patrocinadores aqui, não está satisfeito e acha que o povo brasileiro tem que trabalhar para encher seu cu de dinheiro. Por quê? Porque você, como empresário, você é um incapaz. Você é um incapaz. Os seus empreendimentos são incapazes de se sustentar. Você inventou aquela merda, aquela revista Bundas, que é a única revista no mundo que tinha como título o nome do órgão pensante dos seus redatores e, sobretudo, do órgão pensante do seu diretor, que é o Ziraldo. Tá certo? A Bundas era uma revista assim, copiada do Pasquim com 20 anos de atraso. Uma revista xoxa, idiota, forçada, tá certo? Aquele humor caquético. Aquilo lá não podia vender, não podia ter sucesso. Daí foi lá correndo pedir dinheiro pro Itamar Franco. Eu não sei se Itamar deu ou não. Eu acho que deu. O governo de Minas Gerais deve ter dinheiro para sustentar artificialmente a Bundas, né? Manter a bunda de pé, tá certo? Durante mais algum tempo. Mas mesmo assim fracassou. Depois inventou um negócio chamado Palavra, depois inventou mais não sei o quê. Ou seja, você como empresário, você é um fracasso. Você vive é de patrocínio, todo mundo tem que ser seu patrocinador. O país tem que patrocinar você. Eu lembro quando saiu aquela matéria do Moacir Werneck de Castro, tá certo? Me acusando do diabo que saiu na Veja, eu meti um processo nesse desgraçado, tá certo? E na hora do processo, em vez do Moacir Werneck de Castro tá caquético, apareceu lá o Ziraldo, que também estava caquético, tá certo? Sabe o que eu fiz? Eu fiquei com dó do cara, porra. Eu olhei aquela decadência humana, tá certo? Aquela fraqueza, aquela incapacidade e consenti em retirar o processo. Fiquei com dó desse desgraçado, tá certo? Não devia ter ficado, não devia ter ido até o fim, tá certo? É uma vergonha, tá? Agora tá aí, quer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. A internet é o antro do débil mental. Só tem idiota na internet. É uma coisa, o usuário da internet é um babaca. During 4 months, we had the opportunity to see confronted here in this blog the ideas of two eminent thinkers and philosophers of our time. The subject of the New World Order and the position of the United States in it has found here many new and interesting elements and arguments for reflection and intellectual discussion. The organizers of this debate would like to close this event thanking all the participants and the public in general. Thanks to both debaters for having gently accepted to participate in our completely independent initiative. Thank you, Professor Alexander Dugin, Chief of the Chair of Sociology of International Relations in the Faculty of Sociology in the University of Moscow, and Director of the Center of Conservative Studies. Thank you, Professor Olavo de Carvalho, Director of the Inter-American Institute and Professor of the Philosophy Seminar. And finally, thanks to the dozens of thousands of people around the world who followed this debate.
Você vê, as pessoas, por exemplo, elas têm medo de ser mencionadas nesse programa. Né? Tanto que, você vê, discutir comigo, eles discutem comigo, se ferra. Eu quero falar, vão falar mal de mim lá longe, que nem esse o Dugin. Dugin levou uma surra monumental no debate, saiu nem de 4, ele saiu se arrastando que nem cobra, porra. Ele não tinha mais o que falar. Né? Daí o que fez? Foi lá na USP fazer fofoca. Daí ele disse uma frase, que esse Olavo de Carvalho, ele não pertence ao Dasein brasileiro. Daí todo mundo... A frase não faz nenhum sentido. O Dasein é a condição do ser humano, segundo Heidegger. E a condição do ser humano significa estar jogado num planeta sem saber o que está fazendo aí. Eu digo, mas esta é exatamente a minha condição no Brasil. Eu fui jogado lá, eu já falei 1000 vezes, eu sou um pobre espermatozoide português que foi jogado no transoceânico, eu fui para lá. Então isso é exatamente o Dasein. Né? Quer dizer, qualquer sujeito que tenha nascido no Brasil faz parte do Dasein brasileiro. Quem não faz é o seu... Como eles não sabem o que é Dasein, né? E eles dizem, se ele diz que o Olavo não faz parte, é porque deve ser coisa boa. Então, Agora, esse bosta desse Dugin vai lá, fala mal de mim pelas costas. Por que não aproveitou para falar o que tinha que falar durante o debate? Porque não tinha mais nada o que falar. Porque ele é um cara que leu muito, ele é muito erudito. Tá certo? Mas é erudição totalmente desconjuntada e ele faz conexões que são puramente analógicas, simbólicas, achando que são coisas factuais reais. A mistura de René Guénon com Karl Marx só pode dar nisso, porra. Ele precisa... É curioso, esse pessoal é tão burro que lá pelas tantas, na conferência dele na USP, ele citou o Alain de Benoist. Alain de Benoist é o líder da direita mais extremista que tem na França, né? É direita extremista, evolucionista, racista, declaradamente racista, tá certo? Acha mesmo que esses inferiores têm que ser liquidados. Ele vai lá, cita o Alain de Benoist, como ninguém sabe o que é. Ora, porra! Agora, ali, na cabeça do Dugin, né, é mistura assim, Alain de Benoist com Karl Marx, com René Guénon, né, com aqueles nacionalistas russos, tradicionalistas russos, com Solovyov. Ele faz um samba do russo doido, você tá entendendo? E, como é contra os Estados Unidos, o pessoal aceita. Qualquer merda que seja contra os Estados Unidos, eles aceitam. Né? Vamos lá, tem outra pessoa na linha. Quem é? Alô? Alô, professor, meu nome é Roberto, tudo bom, professor? Roberto, tudo bem? Tudo bom. Professor, para eu entender melhor as forças que estão movendo pró e contra a implantação do governo mundial, né? No último programa, o senhor falou que as forças pró-governo mundial, uma delas são os globalistas ocidentais, não é isso? Isso. A segunda força, o senhor falou que era KGB. É o movimento comunista. KGB é uma... KGB seria o movimento comunista, né? Está designando, vamos dizer, um conjunto por uma das suas expressões, que é a KGB. Mas é o movimento comunista. E o terceiro é o Islã. É o Islã. Com relação aos movimentos contra a implantação do governo mundial, veja se eu estou correto. Para mim, acho que são 3 obstáculos, né? Um seria os Estados Unidos, né? Não sei se eu estou errado. O nacionalismo americano é um obstáculo. O nacionalismo israelense é outro obstáculo. E o terceiro seria o cristianismo. Pela Europa também são obstáculos. Certo. Acontece que o nacionalismo atuante mesmo, você só vê aqui nos Estados Unidos e em Israel. Nos outros movimentos nacionalistas estão minoritários e às vezes estão na mão de maluco, que não entende. Não entende o que está se passando. Certo. Você vê, na França, esse é o Le Pen. Ele tem um movimento nacionalista. Só que é o seguinte, ele é anti-judaico. Então como é que você vai poder fazer uma frente contra o governo mundial se os dois pilares da resistência são americano e judeu? E ele já começa indo contra metade. É maluco, evidentemente. Certo. Uma coisa que eu não entendo com relação... Está muito cheio desses caras que não têm capacidade para organizar uma coisa de verdadeiro relevo, tá entendendo? Agora, aqui em Israel tem. Certo.
Uma coisa que eu não entendo em relação a Israel é o seguinte, seria ignorância minha, tá? Por exemplo, eu lendo alguns artigos, dizem que quem criou o Estado de Israel foram as forças que criaram a ONU, né? Ou seja, as forças globalistas. Se essas forças globalistas criaram Israel, então por que Israel está sendo, vamos dizer assim, a ONU não era a força contrária? A ONU não tinha a menor presunção de ser um governo mundial. A ONU nasceu de um acordo entre Estados soberanos. Foi depois. Existe o livro do Cliff Kincaid e o livro do Edward Griffin sobre a ONU. O livro chama-se The Fearful Master. E depois o livro do Cliff Kincaid e agora, que chama assim, o Poder Global, uma coisa assim. A ONU e o Poder Global, uma coisa assim. Cliff Kincaid. Aí você vai ver que a transformação da ONU em instrumento de implantação do governo mundial foi uma coisa bastante posterior. Começou nos anos 70. Tá. Tá certo? Então, não se esqueça o seguinte, quem era o secretário-geral da ONU quando surgiu o Estado de Israel? O nosso Oswaldo Aranha, grande diplomata brasileiro. Meu Deus, quando você vê um homem da estatura, da coragem, vamos dizer, da virilidade intelectual e política do Oswaldo Aranha, e compara com esses merda que tem hoje, esses capados, tá entendendo? Bando de vigarista, capado, sem vergonha. O Brasil decaiu muito. Então, o Oswaldo Aranha presidia a Secretaria-Geral da ONU quando Israel foi aprovado. Ele foi um dos grandes promotores da causa israelense. O que era o Oswaldo Aranha? Era um nacionalista brasileiro extremado. Era um homem do Getúlio Vargas. Certo. Então, uma coisa é outra. Então nós não podemos atribuir, não podemos explicar o que aconteceu antes pelo que aconteceu depois. É isso? Então, espero que tenha respondido. Tá bom, professor. Muito obrigado, hein? Obrigado eu. Olha aqui, o Estado de Israel, você pode pensar o que você queira. Você pode até nem gostar de judeu, mas ainda que não gostando, você tem que reconhecer uma coisa. O Estado de Israel, a existência e persistência do Estado de Israel é uma necessidade absoluta para a defesa de direitos fundamentais da humanidade. Se está contra Israel, está contra a espécie humana. Se está contra Israel, você quer o governo global. Entendeu? Então, vamos lá. Agora, o que o governo global nos promete? Veja o que o Obama está fazendo aqui. O Obama, representando o governo global, ele é contra os Estados Unidos e a favor do governo global. Mas mesmo assim ele não pode dar muita bandeira, por quê? Porque tem gente no partido dele que também não concorda com essas coisas. Mas se ele pudesse, ele implantaria a nova ordem global amanhã. Acabava com os Estados Unidos, acabava com fronteiras nacionais, todo mundo ia erguer a bandeira da ONU, ou a bandeira da Comunidade Europeia junto com a do seu Estado, e depois um pouquinho acima do seu Estado, e no fim a bandeira do seu Estado desaparece, e fica só o macro-império. Nesse macro-império vai vigorar uma nova civilização, novos princípios educacionais, novos princípios morais, tudo inventado por esses desgraçados. Entre os princípios morais, esse aqui, o Kevin Jennings, assessor do Obama, né, quer distribuir livros de pornografia para as crianças nas escolas, sobretudo pornografia gay. É o manual de dar o cu. É assim que se dá o cu, meu filho. Faça isso aí. Daí ele complementa. Eu experimentei e gostei. Então você também tem que experimentar e gostar. Tá certo? Não quero. Tá? Você é um fascista, né? Extremista de direita. Né? Meu Deus do céu. Christopher Calder, que é do Financial Times, lançou um livro, Reflexões sobre a Revolução na Europa. Onde ele disse o óbvio. Ele diz o seguinte, que durante os últimos 20 anos a sociedade dominante acomodou aos imigrantes, sobretudo os islâmicos, em uma infinidade de questões. Quer dizer, você vai chegando o pessoal islâmico e vai reivindicando mudança. Né? Então, se as mudanças são atendidas, então aumenta o poder daquela comunidade imigrante. Se elas não são atendidas, elas alimentam tantas discussões que o Islã acaba entrando no centro do debate nacional. Então, hoje em dia, você abre um jornal na França ou na Inglaterra, só aparecem questões islâmicas. E daí, veja, o que ele diz é o seguinte: quando uma cultura insegura, maleável e relativista encontra uma cultura que é ancorada, confiante e fortalecida por doutrinas comuns, é geralmente a primeira que se adapta à última.
É claro. Como é que uma sociedade, quem está pensando, não tem mais casamento, só tem divórcio, todo mundo é filho de mãe solteira, tá certo? Todo mundo é relativista, está fazendo casamento gay, abortismo, e o pessoal só pensa em diversão. Como é que vai resistir a uma tropa organizada, obediente e fanática de muçulmanos que chegam lá querendo ocupar o espaço? E, meu filho, isso aí é a briga, vamos dizer, entre um pedaço de aço e um pedaço de geleia, tá entendendo? A sociedade europeia é a sociedade de geleia. Não resiste absolutamente. Aqui nos Estados Unidos ainda tem alguma resistência. Mas note bem, quase 150 anos atrás, Ernesto Renan, que foi um dos pioneiros dessa mentalidade modernista, ateística, relativista, etc., etc., ele dizia o seguinte: antes um povo imoral do que um povo fanático. Ele só esqueceu de dizer o seguinte: no confronto entre o povo fanático e o povo imoral, quem vai ganhar é o povo fanático. É claro que as duas coisas são muito ruins. É muito ruim a imoralidade, é muito ruim o fanatismo. A coisa é a seguinte: o fanatismo é uma coisa ruim que fortalece o povo, né? E a imoralidade enfraquece. Então isso aí era uma coisa que já era previsível há muito tempo. Agora, quando eu digo para as pessoas, olha, sociedade laica, civilização laica não existe. Civilização é a religião. Se você tira a religião, bom, vem um outro povo que tem religião e vai dominar o primeiro. Isso é a coisa mais óbvia. Sempre foi assim, sempre será assim. Agora, você imagina se, para resistir a essa ocupação islâmica, os caras vão convocar lá o movimento gay, as abortistas, as feministas, né, todo esse beautiful people. Max Schrems ist 24 Jahre alt, er studiert Jura in Wien und ist Mitglied bei Facebook. Soweit, so normal. Aber gerade hat er etwas gemacht, was bisher einmalig ist. Er hat Facebook angezeigt, wegen Datenmissbrauch. Das, was Facebook teilweise heute tut, ist verboten. Aber ich lasse mich von katastrophalem Datenschutz nicht vertreiben. Der Jurastudent sorgt gerade für Schlagzeilen, weil er herausfand, dass vermeintlich gelöschte Daten nicht gelöscht werden. Dabei wollte Max Schrems nur mal wissen, was Facebook über ihn gespeichert hat. Reine Neugier. Ich habe zufällig mitbekommen, dass es irgendwo so ein Online-Formular geben soll auf Facebook. Und das habe ich dann gesucht. Das hat eine halbe Stunde bis Stunde gebraucht, weil es recht gut versteckt ist. Und ich bin dann eben auf dieses Formular gestoßen, habe das dann ausgefüllt. Am Anfang kriegt man ein paar E-Mails von Facebook, wo sie probieren, einen irgendwie abzuwimmeln. So, ihr könnt sich einloggen und da kann man alles sehen. Und ich bin ein bisschen beständig geblieben und am Ende habe ich dann eben diese CD zugeschickt bekommen, in dem Fall aus Kalifornien direkt. Der Inhalt der CD: Datensätze ohne Ende. All das, was über Max gesammelt wurde. Ausgedruckt sind das 1200 Seiten, bei gerade mal 3 Jahren Mitgliedschaft. Im ersten Moment war es natürlich schon 1200 Seiten, wow, ja, es hat kein CIA, KGB, sonst was, normalerweise über ein Normalbürger 1200 Seiten. Die Daten sind in Kategorien unterteilt. Insgesamt sind es 57. Es ist einfach alles schon so an einer absurden Grenze angelangt, wenn man sich überlegt, wenn man zum Beispiel allein die Messages vergleicht mit der Post. Das ist so, wie wenn jeder Brief von mir aufgerissen worden würde, gescannt wird, analysiert wird und für immer gespeichert wird. Und genau das macht Facebook. Wenn man sich das bei der Post vorstellt, ist das vollkommen absurd und jenseitig. Facebook tut es einfach und sagt auch noch, sie dürfen das und das ist alles ganz vollkommen unproblematisch. In der Unterkategorie Messages findet er etwas, mit dem er nicht gerechnet hat. Nachrichten, die er schon längst gelöscht hatte. Zu erkennen am Deleted True. Das bedeutet, ja, es wurde gelöscht. Trotzdem bleibt alles gespeichert. Das ist Betrug, findet der Student. Sie sagen, du hast alle Möglichkeiten, du kannst alles löschen, willst du es ganz wirklich löschen? Dann sagst du, ja, ich will es wirklich löschen, in Wirklichkeit tun sie es nicht. Und das ist unterm Strich reine User-Verarsche. Wer auch immer diese Daten sieht, kann innerhalb kürzester Zeit höchstpersönliche Dinge lesen. Sex, Teilnahme an Demos, Krankheiten. Stichwörter in der Suchfunktion reichen, um Entsprechendes aufzuspüren.
man findet gerade in den Nachrichten eigentlich zu allem dann irgendeinen Text, der dazu passend ist. Und aus dem kann ich innerhalb von 5 Minuten rauslesen, was jemand wählt, was für Krankheiten er vielleicht gehabt hat, irgendwelche Beziehungsdramen, was auch immer man halt auf Facebook abgewickelt hat, über irgendwelche, wo man Nachrichten geschrieben hat. Und all das ist vollkommen unlöschbar. Was auch dazu kommt, ist, dass Facebook zum Beispiel sagt, sie garantieren nicht, dass das alles irgendwie sicher ist. Es kann jederzeit auch im Internet auftauchen und so weiter. Facebook ist mittlerweile eine digitale Macht. In den USA ist jeder Zweite aktiv in dem sozialen Netzwerk, in Europa jeder Vierte. Seit der Gründung 2004 ist die Mitgliederzahl weltweit auf 800 Millionen angewachsen und irgendwie ist jeder mit jedem vernetzt. Riesige Server speichern die Daten. Wofür, ist unklar. In den USA herrscht schon eher die Idee, was man mal hat an Daten, gibt man nicht mehr her. Wurscht wie. Und hauptsächlich hat der das Recht an den Daten, der sie einfach hat auf seinen Server. Und gerade hat Facebook etwas entwickelt, mit dem sich noch mehr Informationen sammeln lassen. Vor 2 Wochen hat Gründer Mark Zuckerberg die Timeline vorgestellt. Alle Daten des Nutzers werden chronologisch zusammengesetzt und ergeben ein virtuelles Tagebuch. Vom Grundkonzept finde ich es natürlich sehr erschreckend, weil uns ist gesagt worden, Facebook ist dafür da, dass wir jetzt im Moment mit ein paar Freunden was austauschen, kommunizieren, vielleicht ein paar Bilder hochladen. Und aus diesen Datenhaufen jetzt sozusagen ein Lebensarchiv draus zu kreieren, da hat niemand von uns jemals zugestimmt. Dürfen die das? Nein, dürfen die nicht, sagt Max Schrems. Bei seinen Recherchen entdeckte er Folgendes. Facebook hat nicht nur in Kalifornien seinen Sitz. Seit 2009 gibt es eine zweite Firmenzentrale in Dublin, vermutlich um Steuern zu sparen. Wer in Europa lebt, hat seitdem einen Vertrag mit Facebook Irland. Als Jurastudent weiß er, dass das Netzwerk sich dann an das Recht in Europa halten muss. Das ist wesentlich strenger als in den USA. Er stellt Anzeige gegen Facebook. In 22 Punkten. Auf seiner Seite Europe vs. Facebook listet er sie auf. Die Anzeigen schickt er an die irische Datenschutzbehörde. Port Arlington bei Dublin. Hier sitzen die irischen Datenschützer. Billy Hawkes ist ihr Chef. Er bekam die Anzeigen von Max Schrems auf den Tisch und prüft sie derzeit. Wenn Daten gelöscht sind, dann sollten sie weg sein. Also wenn Facebook tatsächlich Daten aufbewahrt, auf die sie kein Recht mehr haben, dann ist das gegen das Gesetz. Wir haben sehr effektive rechtliche Mittel, um unsere Gesetze durchzusetzen. Wenn das stimmt, hat Facebook ein echtes Problem. Die Firmenzentrale in Dublin. Ein Interview gibt es nicht, wir bekommen nur eine E-Mail. Darunter steht unter anderem zu dem Vorwurf, Facebook würde Daten nicht löschen. Bei den Berichten über gelöschte Daten, die manchmal in den heruntergeladenen Dateien auftauchen, ist festzuhalten, dass es sich hierbei wahrscheinlich um Posts handelt, die auf einer bestimmten Stelle auf Facebook entfernt, aber nicht gelöscht wurden. Oder aber die Informationen mussten für eine kurze Zeit für Nachforschungen aufbewahrt werden. Wir arbeiten daran, diesen Prozess so nahtlos wie möglich zu gestalten. Ob das Nichtlöschen Versehen oder System ist, das untersucht jetzt der irische Datenschutz. Auf jeden Fall hat Max Schrems es schwarz auf weiß, dass seine vermeintlich gelöschten Daten nicht gelöscht sind. Ich meine, das ist schon sozusagen relativ doof, dem anderen direkt das Beweismaterial zuzuschicken, ne? Ziel des Studenten ist, dass Löschen wirklich Löschen bedeutet und nicht irgendeine verklausulierte Ausrede. Oder haben Sie verstanden, was Facebook damit sagen will? Bei den Berichten über gelöschte Daten ist festzuhalten, dass es sich hierbei wahrscheinlich um Posts handelt, die entfernt, aber nicht gelöscht wurden.